Em 10 de abril de 1912, o RMS Titanic zarpou da Inglaterra, mas esse não foi o lançamento de um navio comum. O Titanic era o maior transatlântico já construído na época, com 269 metros de comprimento, quase o tamanho de 3 campos de futebol, e medido do casco até o topo das chaminés. O navio tinha impressionantes 53 metros de altura, o que equivale ao tamanho de um prédio de 17 andares. O navio também era considerado inaufragável. A construção levou quase 3 anos para ser construído, foram cerca de 3.000 trabalhadores, mas em apenas 4 dias de sua primeira viagem, às 23h40, o navio colidiu com um iceberg e se perdeu sob as ondas do Oceano Atlântico. O transatlântico levou apenas 2 horas e 40 minutos para afundar, e dos mais de 2.200 passageiros e tripulantes a bordo, apenas 706 sobreviveram. E sob as gélidas águas do Atlântico, e se não fosse por um homem cuja vida inteira foi dedicada à exploração do mar, o navio gigante poderia ter permanecido perdido por muito mais tempo. Esse homem era Robert Ballard. Quando criança, Ballard era obcecado pelos oceanos. Esse fascínio começou quando ele tinha apenas 12 anos de idade, e quando assistiu a uma adaptação cinematográfica do romance de ficção científica de Júlio Verne, chamadas As 20.000 Léguas Submarinas. O filme tinha tudo para despertar a imaginação de um jovem, desde aventuras e criaturas estranhas até um potente veículo subaquático chamado Nautilus, que podia viajar para qualquer lugar do mundo que você quisesse ir. E foi a partir daquele momento, a vida em terra firme não estava mais no futuro de Ballard. E foi assim que ele teve a ideia de criar um dispositivo chamado Alvin, que era um submarino pequeno e fácil de manobrar, com capacidade para transportar 3 pessoas, que também contava com um braço mecânico externo projetado para coletar amostras subaquáticas enquanto a tripulação permanecia segura e seca dentro do submersível. Um fato curioso foi o dia em que o pequeno submersível foi atacado por um peixe-espada, o que fez com que o pequeno submarino tivesse que subir à superfície rapidamente. O peixe-espada, ainda preso na parte externa do submersível, se tornou o jantar daquela noite. E em outubro de 1968, esse mesmo aparelho náutico estava sendo baixado para a água quando os cabos que o seguravam se romperam, fazendo com que ele caísse no oceano junto com 3 tripulantes a bordo. A pequena embarcação ainda estava aberta, e imediatamente se encheu de água que começou a afundar rapidamente. Felizmente a tripulação conseguiu escapar, mas o Alvin havia desaparecido. Devido ao mau tempo que dificultou por várias vezes as tentativas de recuperar a embarcação. E somente no ano seguinte ela foi finalmente devolvida à superfície. Ainda mais adequado para a exploração oceânica, o submarino especializado viria a ser útil em muitas das mais de 100 expedições de Ballard. E Robert foi um dos primeiros a explorar uma cadeia de montanhas submarinas chamada de Mid-Atlantic Ridge no Oceano Atlântico, e quando encontrou aberturas térmicas na fenda de Galápagos no final dos anos 70, ele também ajudou a descobrir e documentar o processo de quimiossíntese, e que é uma síntese química complicada de energia alimentar por meio de bactérias. Mas sua maior descoberta ainda estava por vir. Em uma ocasião Ballard afirmou que nunca foi fanático pelo Titanic, mas acabou ficando obcecado em encontrar esse navio depois de ver outros exploradores tentarem e falharem. Como ele disse, o Titanic era claramente o grande Monte Everest na época. Ballard só começou a pensar em encontrar o navio já em 1973, e 4 anos mais tarde ele realmente fez uma tentativa, usando o navio de salvamento em alto mar com uma espécie de embarcação que era um navio sonda equipado com câmeras e sonares. Mas já nas suas primeiras investidas foi forçado a desistir quando o tubo de perfuração quebrou, forçando a abortar mais uma vez essa missão. Será que a hora dele ainda não tinha chegado? Mas, na verdade, ele estava bem em cima do Titanic, mas seu equipamento não conseguiu detectá-lo. E isso é o que chamamos de extremo azar de Robert Ballard, porque ele estava apenas perdendo tempo, e ele precisava de um plano ou alguma ajuda para poder localizar com mais precisão o gigantesco navio. O primeiro problema era descer até o fundo do Atlântico, e o mais longe que ele já havia descido antes era próximos dos 6.000 metros de profundidade, e essa viagem levou 3 horas, sem contar a subida de volta. E mesmo descendo com um equipamento aprimorado com um casco de titânio para suportar a pressão do oceano,
Além disso, ele também precisava de algo que não exigisse que ele realmente afundasse com o submersível. E que pudesse ser controlado remotamente a uma certa distância, e não pilotado seria o ideal. Nesse caso ele teria que criar um. Ele procurou as autoridades na esperança de que elas pudessem financiar o seu projeto, e embora as autoridades não tivessem interesse no Titanic, eles estavam dispostos a ajudar. Porém, Robert precisaria resolver dois outros problemas antes disso. Antes de começar a sua jornada em busca do Titanic, as tarefas iniciais eram que Ballard tinha que se concentrar em rastrear dois submarinos perdidos no mar há muito tempo. Os submarinos chamados de USS Treasure e o USS Scorpion, que haviam afundado no Oceano Atlântico na década de 1960. Em primeiro lugar, as autoridades esperavam estudá-los para descobrir por que haviam afundado, e também queriam saber se poderiam ser recuperados ou se era seguro deixá-los nos fundos do oceano. E após finalizar essas tarefas ele estaria livre para usar todo o tempo restante de seu contrato para encontrar o Titanic. Com poucas opções de financiamento, Ballard aceitou a oferta e começou a trabalhar, criando dois novos dispositivos. Primeiro ele criou um mecanismo chamado de Argo, que era um trenó submarino de câmeras de vídeo não pilotado e profundo, projetado para tirar fotos e gravar vídeos com uma série de câmeras montadas nele. E esse mecanismo que também podia trabalhar em profundidades de até 6.000 metros e também podia explorar quase 98% do oceano nessa profundidade. O princípio de funcionamento era que o Argo deveria ser amarrado a um barco, e à medida que o barco se movesse o Argo seria puxado para trás, flutuando logo acima do fundo do oceano, e nesse caso a câmera transmitiria as imagens para a superfície. Já o segundo equipamento era um pequeno veículo robótico chamado Jason Jr. Ele também era controlado remotamente, o que permitia que a tripulação dentro de um submersível como o Alvin pudesse se aproximasse e fotografasse objetos subaquáticos em distâncias mais profundas. Então Ballard estava pronto, ele sabia que tinha que encontrar esses submarinos rapidamente, e para a felicidade da sua equipe os resultados vieram mais rápidos que o esperado. As buscas foram relativamente simples e ele conseguiu cumprir suas obrigações com 12 dias de antecedência. Com quase 2 semanas para se dedicar a encontrar o Titanic, ele começou a explorar o oceano e concentrou as suas buscas perto da região chamada de Newfoundland, no Canadá. E puxando o Argo ao longo do fundo do oceano, e analisando as imagens coletadas. Aos poucos a sua varredura minuciosa foi surtindo efeitos satisfatórios. E depois de alguns dias sem encontrarem nada, eles acabaram encontrando alguns vestígios e materiais como as placas de casco rebitadas em uma parte que parecia ser de uma caldeira. Será que era isso? No dia seguinte a grande proa de um navio foi revelada. E foi em 1º de setembro de 1985, Ballard e seus companheiros de tripulação perceberam que finalmente haviam encontrado o tão famoso navio Titanic. A descoberta resultou em uma mistura de emoções. Aqueles que sofreram quando o navio afundou nos 4 dias seguintes, a tripulação começou a explorar o rack e encontrou a parte aonde era chamada de o Ninho do Corvo. Nesse lugar talvez fosse possível avistar o iceberg pela primeira vez. Além disso, finalmente haviam evidências o suficientes para a identificação do navio, desde as suas duas partes divididas depois de ter afundado. E com as duas metades do navio localizadas, eles também conseguiram encontrar móveis e louças. E infelizmente vários sapatos de couro espalhados, mostrando sinais de tristeza e sofrimento. E vocês pensariam que apenas localizar o Titanic seria o suficiente para um homem, correto? Mas isso não se aplicaria para Robert Ballard e sua equipe. Em 2019, ele assumiu o desafio de resolver outro mistério, o então desaparecimento de Amelia Earhart, que tentou ser a primeira mulher a voar ao redor do mundo com uma aeronave. Mas, infelizmente, ela desapareceu em algum lugar do Oceano Pacífico em 1937. E desde então, ela e seu avião nunca mais foram encontrados. A equipe de Ballard esperavam que a sua sorte com o Titanic ajudasse a descobrir onde Earhart havia caído. Porém, a sua expedição não conseguiu encontrar nada.
E embora Robert Ballard tenha encontrado mais naufrágios do que qualquer outra pessoa, isso poderia ser apenas a ponta do iceberg, pois estima-se que existam uma lista enorme de milhares de naufrágios em todo o mundo. E graças a essa equipe, muitos deles foram localizados, e um total de 100 casos resolvidos por eles. Mas agora, com um pouco mais de 70 anos de idade, ele espera incentivar os jovens a continuarem com o seu trabalho de exploração dos oceanos e seus muitos mistérios. Em 1989, ele iniciou o projeto de aprendizagem Jason para inspirar os alunos do ensino fundamental a se dedicarem à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E um tributo adequado à história que inspirou sua carreira, que teve outrora um gigante famoso, que nesse caso era o maior navio da época, e através dos seus equipamentos de mergulho essas duas grandes partes dessas peças estão no fundo do oceano, e separadas por cerca de 600 metros da colisão catastrófica do próprio tempo. A popa do Titanic ficou completamente arruinada depois de atingir o fundo do oceano, mas ainda é possível reconhecer a proa, pois muitas coisas em seu interior foram preservadas. E a rusticidade desse navio com uma coloração marrom de ferrugem ocorrida nas profundezas da água quando o ferro forjado do qual o navio é feito se oxida. O que significa que as bactérias estão comendo o ferro do casco do Titanic pedaço por pedaço e parece que elas podem terminar seu lanche final até o ano de 2030. E isso terminando muito antes do que se espera de um naufrágio que desaparecerá com a sua história para sempre. E mesmo que alguém tentasse resgatá-lo, isso seria praticamente impossível. O Titanic está há mais de 110 anos no fundo e agora está tão enferrujado que ninguém seria capaz de reconstruir ou restaurar qualquer parte dele. É fato que o ser humano não consegue ouvir tão bem na água porque nossos corpos não foram projetados para ouvir em tais ambientes dessa maneira. E embora os passageiros estivessem perto do local do naufrágio, o Titanic atingiu o fundo a uma longa distância próxima de 3.500 metros. Talvez os sons não pudessem ser ouvidos quando chegou ao fundo. Será que em algum momento seria capaz de captar os sons agoniantes desse gigante chegando ao fundo em seu último descanso? Embora o Titanic fosse gigantesco e pesado, essas vibrações necessitariam de equipamentos de sons para que pudessem ser captados, já que o seu tamanho, a maioria das vibrações e dos sons devem ter se dispersado logo quando chegou ao fundo. Além disso, a rajada de água que muitos acreditam ter atingido o Titanic depois que ele tocou o fundo do oceano teria afastado a maioria das possíveis vibrações acústicas, e o fundo do oceano não é duro o suficiente para produzir ruídos tão altos que muitos sobreviventes disseram terem ouvido. Barulhos aterrorizantes quando o Titanic estava se despedaçando, mas ninguém mencionou ter ouvido nada depois que o navio desapareceu abaixo da superfície da água. Alguns sobreviventes contaram como foi caótico quando os passageiros, principalmente mulheres e crianças, estavam entrando nos botes salva-vidas. Vejamos alguns fatos misteriosos envolvendo o Titanic, e um deles foi o fato de que o exercício com o bote salva-vidas que estava programado para a manhã anterior à colisão do Titanic com o iceberg, por algum motivo teve o seu cancelamento. Um transatlântico gigante que todos acreditam ser inaufragável faz uma viagem pelo oceano, e no caminho, bate em um iceberg. E mesmo construído sob o romantismo de ser o maior navio do mundo, o Titanic, que possuía esse nome assustadoramente preciso, estranhamente também não tinha coletes e nem botes salva-vidas, o suficientes para todos os passageiros a bordo. A atriz e cantora Dorothy Gibson, que foi uma atriz americana de cinema mudo, além de ter sido uma das passageiras do Titanic. Um mês depois de ter sobrevivido à catástrofe, ela e algumas outras pessoas participaram de gravações para um filme sobre o trágico incidente com o navio. A atriz Dorothy, além de ter filmado e relatado os seus momentos, também fez questão de usar as mesmas roupas que tinham usado na noite do acidente. O filme foi um sucesso, mas foi destruído em um incêndio, de modo que agora só exista nas memórias de quem pode vê-lo, como a de Jack Dawson. O Titanic não estava sozinho nas ondas inquietas do Oceano Frio perto do iceberg que o atingiu. O navio SS Californian, que estava relativamente próximo, e seu rádio foi desligado naquela noite. Mas, em um determinado momento, os membros da tripulação perceberam luzes misteriosas no céu e foram imediatamente acordar o capitão para avisá-lo, mas ele não deu nenhuma ordem. Alguns tripulantes acreditaram que eram apenas fogos de artifício,
mas nunca perceberam que era, na verdade, um pedido de ajuda. E no momento quando chegou a mensagem, já era tarde demais. Alguns dizem que a lua cheia pode ter sido a razão pela qual o iceberg cruzou o caminho de um navio gigantesco. A lua cheia pode ter causado marés incrivelmente fortes que acabaram enviando vários icebergs para o sul, exatamente quando o Titanic estava cruzando aquela área. Naquela época, a maior parte dos alimentos que haviam afundado junto com o navio já havia estragado, mas é claro que ainda possa existir algum tipo de bebida engarrafada e escondida em alguma área do navio. Mesmo passados esses anos todos, alguns objetos foram recuperados do gigante, são objetos que ainda continuam fascinando as pessoas. E por mais simples que possam parecer, esses itens se valorizaram e alguns valem fortunas. Como exemplo, uma carta que existe há mais de 100 anos e foi vendida em um leilão. Um par de luvas brancas de algodão foi encontrado nos destroços, e reza a lenda que os músicos do Titanic tocaram até o último momento. Algumas partituras e um violino foram encontrados entre outros objetos desses músicos. O sino de um dos membros da tripulação tocou 3 vezes para avisar que havia um iceberg muito próximo a caminho. Um relógio de bolso que parou de funcionar no horário marcado de 1h45. Esse horário foi o momento em que o navio talvez pudesse ter afundado totalmente. Infelizmente, muitos morreram. Mas também teve alguns que tiveram a felicidade de ter sobrevivido à tragédia, e em especial talvez uma pessoa pudesse ter mudado todo o percurso da história. E David Blair foi um deles, já que ele deveria ter ocupado o lugar de segundo oficial do Titanic, mas foi retirado no último momento. O fato é que ele acabou sobrevivendo a esse dia. E se ele tivesse sido a única pessoa que poderia ter feito algo para salvar o navio e os passageiros? Naquela época, os navios não tinham tecnologia avançada e inteligente como tem hoje. Além disso, eles não podiam ver uma ameaça no horizonte com os binóculos que naquela época eram bastante úteis, mas os membros da tripulação do Titanic não tinham acesso à sala onde eles estavam guardados. É possível que o gigantesco iceberg, que mandou o Titanic para o fundo do oceano, fosse o gelo que havia caído de alguma parte no sudoeste da Groenlândia. Junto com as correntes oceânicas e leituras meteorológicas para aquele ano, é possível que o iceberg tivesse cerca de 500 metros de comprimento, navegando no mar com um peso de cerca de 75 toneladas no momento em que colidiu com o Titanic. E a senhorita chamada de Violet Constance Jessop, e era como muitos a chamavam Miss Senhorita Inaufragável por ter sobrevivido a outros naufrágios. Ela tinha apenas 24 anos de idade quando se juntou à tripulação do Titanic na trágica noite em que o navio atingiu o iceberg. Quando soube que algo estava acontecendo, ela se vestiu e foi rapidamente para o convés. Violet ajudou os passageiros a entrarem nos botes salva-vidas. 4 anos depois, ela estava no Britannic, o irmão do Titanic, e mais uma vez o navio começou a afundar. Se a sua curiosidade foi saciada, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos. E se quiser mais, basta navegar dentro do nosso canal e aos poucos traremos mais histórias incríveis. Histórias como estas aqui, de Arthur John Press. Sim, ele não é nenhum famoso por ser pintor ou por descobrir algum tesouro perdido há muito tempo, ele não inventou nenhum aparato legal, e nem quebrou nenhum recorde mundial. Arthur John Press é famoso simplesmente por ter o apelido de foguista inaufragável. Provando que uma pessoa pode ter sorte e azar ao mesmo tempo, o padre se envolveu e sobreviveu a vários acidentes no mar, incluindo a fiel viagem inaugural do Titanic. O padre não era um homem rico interessado em navegar por prazer, ele fazia parte da classe trabalhadora e trabalhava como foguista ou bombeiro, ficando preso por horas nas entranhas quentes de grandes navios movidos a vapor. E era o carvão, matéria-prima que era usada como combustível para alimentar os motores a vapor do gigante, e o trabalho dos foguistas era basicamente cuidar do fogo das caldeiras. Isso quer dizer que não podia faltar e nem superaquecer. Ou do contrário, qualquer erro poderia parar os sistemas de navegação ou incendiaria todo o navio. Os fornos tinham que ser cuidadosamente vigiados e constantemente alimentados. John Press devia ser bom no que fazia, pois não tinha dificuldade para encontrar trabalho, mas onde quer que fosse, a má sorte parecia em querer acompanhá-lo.
O primeiro incidente foi leve, pois os jovens sacerdotes trabalhavam no RMS Astúrias, o navio de passageiros que zarpou pela primeira vez em 1907, viajando entre Southampton no Reino Unido e Buenos Aires na Argentina. E em algum momento de sua viagem inaugural, o navio sofreu uma pequena colisão. Os danos foram graves o suficiente para que o navio retornasse para reparos. Felizmente não houve relatos de feridos. O padre John Press seguiu trabalhando em outro navio. Mas, a sua má sorte permaneceu e já ganhava uma certa fama. Em 1914, o Astúrias se tornou um navio-hospital, ajudando a cuidar de homens e mulheres doentes em toda a Europa e trazendo-os de volta para a Inglaterra. Mas, foi em março de 1917, por volta da meia-noite, o navio foi atingido por um objeto estranho. O salão foi rompido e a sala de máquinas inundada. O capitão ordenou que todos abandonassem o navio, fazendo com que a tripulação, os pacientes e a equipe de saúde corressem para os botes salva-vidas. O navio ainda estava se movendo através da água porque os controles principais localizados na sala de máquinas inundada não podiam ser desligados. Os botes salva-vidas restantes foram baixados e os últimos sobreviventes conseguiram chegar a um lugar seguro. Quando estudaram os danos no navio, mais tarde foi declarado como um desastre total. Pode ser difícil atribuir esse desastre em particular ao padre porque naquele momento ele nem estava no navio, mas parecia que muitos dos navios em que ele serviu estavam destinados a dar problemas. O Olympic era um navio grande, e na verdade havia sido projetado e construído como parte da frota que incluía o Titanic. O Olympic era ótimo para se mover em uma direção, mas muito difícil de manejar quando precisava virar. Era setembro de 1911, o Olympic estava tentando alterar seu curso. E o Hawke, que era um navio menor que navegava nas proximidades, não deu o tempo suficiente para o Olympic manobrar e os dois se chocaram. Além disso, como o Hawke foi projetado para lidar com possíveis confrontos quando estava no mar, sua proa reforçada rasgou o Olympic, dois grandes cortes apareceram no costado do transatlântico, fazendo que o eixo da hélice ficasse muito torcido, e que foi pior ainda, os cortes o navio começou a naufragar. E adivinhem quem estava lá? O padre John Press. Arthur John Press seguiu o seu futuro, e em seguida ele encontrou emprego em um navio novo, um navio melhor, o inaufragável navio, que se dizia ser a maior embarcação já construída pelo homem. Sim, ele iria trabalhar no Titanic. E que trabalho, pois as 29 caldeiras que exigiam 850 toneladas de carvão por dia, necessitavam de foguistas como o padre Arthur Press para produzir o vapor suficiente para alimentar o monstro Titanic. Mantendo os fogos acesos dia e noite ele ganhava cerca de $30 por mês, mas, em 14 de abril de 1912, ele se viu lançado de um mundo de calor extremo para um de frio intenso. Aproximadamente às 23h35, a tripulação avistou um iceberg. E o Titanic tentou evitá-lo, mas o alarme soou tarde demais. À medida que a água fria do Atlântico inundava o navio, sinais de socorro foram enviados, mas o navio mais próximo, o Carpathia, estava a mais de 3 horas de distância. Na escuridão da noite, e presos no meio do nada, a tripulação e os passageiros entraram em pânico. Nos alojamentos inferiores do navio, o padre John, que naquele momento estava de folga, relaxando de um dia duro de trabalho. E à medida que o navio afundava, suas chances de sobrevivência também foram diminuindo. Ele e seus colegas de trabalho estavam na posição mais perigosa do navio, pois tinham que atravessar um labirinto de corredores e passarelas, alguns dos quais estavam inundados até o convés, e em seguida, enfrentavam as águas geladas, pulando e nadando desesperadamente para se salvarem. O oceano estava tão frio que o padre chegou a sofrer queimaduras na sua pele, antes de entrar em um bote salva-vidas. Ele foi um dos 44 foguistas que sobreviveram naquela noite. Depois de uma experiência como essa, a maioria de nós nunca mais colocaria os pés em um barco ou navio. Mas, o padre precisava trabalhar. E depois de ter superado o drama do naufrágio, o seu próximo trabalho como foguista pode ter parecido estranhamente familiar. John Press estaria trabalhando em um navio construído pelas mesmas pessoas por trás do Olympic e do Titanic. E esse navio,
O chamado Britannic era o maior dos três e também acreditava-se que ele era uma embarcação superior, equipada com novos recursos de segurança. O navio tinha 48 botes salva-vidas abertos, 46 dos quais eram os maiores já usados em um navio antes dos dois deles. A boa notícia é que o Britannic sobreviveu à sua primeira viagem sem incidentes e já estava se saindo melhor do que o Titanic. No entanto, em 21 de novembro de 1916, o Britannic foi abalado por uma forte explosão enquanto viajava pelo canal principal no Mar Egeu. O casco foi danificado, e alguns compartimentos começaram a se encher de água, mas, ao contrário do Titanic, o Britannic havia sido projetado para emergências como essas. O navio havia sido equipado com 5 anteparas estanques intactas que ajudariam a manter o navio seguro e flutuando por um período de tempo muito maior. Mas, havia um problema: as vigias ao longo dos convés inferiores haviam sido deixadas abertas, e quando o navio se inclinou a água começou a entrar, o que acabou inundando o Britannic e acelerando sua descida ao fundo do mar, o que efetivamente tornou inúteis as anteparas. O navio estava afundando, tão rapidamente quanto ao seu irmão Titanic. Foram lançados ao mar 35 dos botes salva-vidas com sucesso, salvando a maioria dos 1.066 passageiros e tripulantes. Ao menos 1.036 pessoas conseguiram sobreviver a esse desastre, inclusive o padre John Press. Foi preciso passar por 2 colisões e 4 naufrágios para que o padre finalmente estivesse pronto para se aposentar, mas, na verdade, ele teria dito que só desistiu do trabalho, porque ninguém queria velejar com ele. Arthur John Press sempre será lembrado como o foguista inaufragável. O naufrágio do Titanic, ocorrido em 15 de abril de 1912, foi um dos desastres marítimos mais trágicos da história. O majestoso transatlântico, que era considerado inaufragável, colidiu com um iceberg durante sua viagem inaugural, resultando na perda de mais de 1.500 vidas. Homens, mulheres e crianças, tanto da primeira classe quanto da terceira, encontraram um destino cruel nas águas geladas do Atlântico Norte. Esse fatídico evento deixou uma marca irreparável na história da navegação e no coração de milhares de famílias que choraram a perda de seus entes queridos. Embora tenham se passado mais de 110 anos, desde o seu naufrágio, a memória das vítimas do Titanic permanecem vivas, lembrando-nos da fragilidade humana e da grandiosidade implacável dos oceanos. E mesmo assim o destino do poderoso transatlântico ainda continua fazendo as suas vítimas, mesmo depois de tanto tempo. E quem ousar tentar conhecê-lo, poderá estar assinando o seu atestado de óbito. Talvez seja melhor deixarem o grande Titanic descansar em paz em seu eterno, e agora lar profundo dos mares. E quis o destino, que a pessoa mais jovem a entrar no gigantesco navio, também fosse a última pessoa sobrevivente desse trágico momento, a encerrar essa história de tristeza para muitos, e alegria para quem teve a chance de sobreviver. Em 2009, morreu aos 97 anos, Melvina Dean. Ela tinha apenas 9 semanas de vida, quando estava dentro do Titanic.